A Missão Digital, uma nova página na história missionária da Igreja. Queridos amigos e amigas, o Sínodo sobre a Sinodalidade nos trouxe uma novidade importante. Pela primeira vez, a Igreja reconheceu a missão no ambiente digital como um verdadeiro campo de evangelização. Nos diz que o ambiente digital deve ser um lugar profético para a missão e o anúncio. O capítulo 17 do relatório de síntese da primeira sessão expressa isso com clareza. Diz: os missionários sempre partiram com Cristo rumo a novas fronteiras, precedidos e impulsionados pela ação do Espírito. Hoje cabe a nós nos aproximarmos da cultura atual em todos os espaços onde as pessoas buscam sentido e amor, incluindo os celulares e os tablets. Da mesma forma, convida as igrejas locais a animar, apoiar e acompanhar aqueles que se dedicam à missão no ambiente digital, reconhecendo o valor eclesial de seu testemunho. Vamos analisar um primeiro ponto, a novidade do Sínodo, da mídia ao ambiente. O digital já não é entendido apenas como um meio de comunicação, mas como um ambiente vital, onde os seres humanos pensam, sentem e também buscam a Deus. O próprio capítulo 17 expressa isso assim. A cultura digital representa uma mudança fundamental na forma como concebemos a realidade e nos relacionamos conosco mesmos, entre nós, com o ambiente e até mesmo com Deus. Já não existe um dualismo entre o real e o virtual. São duas dimensões entrelaçadas da mesma existência humana. Especialmente os jovens, os chamados nativos digitais, vivem nessa integração constante. Por isso, o Sínodo afirma que a cultura digital não é uma área diferente, mas sim uma dimensão crucial do testemunho da Igreja na cultura contemporânea. Esta é a verdadeira novidade. Não se trata de uma pastoral de meios, mas de uma pastoral de presença e de encarnação na nova cultura. O espírito que sempre impulsionou os missionários a novas fronteiras hoje empurra a Igreja a cruzar essa fronteira cultural, espiritual obrigado. E também antropológica. Por isso, o Sínodo nos convida a ouvir os jovens, os seminaristas, os sacerdotes, os consagrados, os leigos que vivem imersos nessa linguagem, porque eles são os mais adequados para levar adiante a missão da Igreja no ambiente digital e para acompanhar o restante da comunidade, inclusive os pastores, a se familiarizarem com suas dinâmicas. Essa visão do Sínodo não é ampliada no documento final de 2024. No número 113, diz que a difusão da cultura digital está mudando profundamente a percepção de espaço e tempo, influenciando as atividades cotidianas, as comunicações e as relações interpessoais, inclusive a fé. Vamos a um segundo ponto. Evangelizar uma cultura. Compreender antes de anunciar. A dimensão missionária de todo cristão, onde quer que ele esteja, é destacada no documento final de 2024, no número 58. Diz: em cada batizado responde às exigências da missão nos contextos em que vive e trabalha, a partir de suas próprias inclinações e capacidades. Os cristãos que, na família, no trabalho, no compromisso cívico-ecológico ou na evangelização da cultura do ambiente digital, percorrem os caminhos do mundo e anunciam o Evangelho, sendo sustentados pelos dons do Espírito.
A missão digital, assim, é uma oportunidade para praticar a escuta, a proximidade e a criatividade missionária que nascem de uma igreja em saída. O documento de 2023-3. A primeira seção apresenta o projeto A Igreja Te Escuta como um exemplo de criatividade missionária e sinodalidade vivida digitalmente. Ele nos conta que as iniciativas da Digital Sino demonstram o poder do ambiente digital em um contexto missionário, a criatividade e a generosidade daqueles que se comprometem com ele e a importância de oferecer-lhes treinamento, apoio e oportunidades. Obrigado. Confrontar-se como iguais. Essas três palavras, formação, acompanhamento, comunidade, resumem toda uma pastoral digital sinodal. Porque evangelizar a cultura digital significa habitá-la com discernimento, não simplesmente utilizá-la como um canal para difundir nossas mensagens religiosas. Assim, os missionários digitais não são uma periferia do apostolado, mas sim a presença viva do Espírito nos novos areópagos culturais. Um terceiro ponto: riscos e discernimento pastoral. O Sínodo não ignora as sombras, nos fala com realismo. A internet está cada vez mais presente na vida dos jovens e das famílias. Embora tenha grande potencial para melhorar a vida, também pode causar danos e feridas, bullying, desinformação, exploração sexual e dependência. A comunidade cristã precisa aprender a cuidar e acompanhar nesses espaços. O desafio não é apenas técnico, mas também pastoral e espiritual. Como ajudar as famílias para que o espaço online não seja apenas seguro, mas também espiritualmente vivificante? O Sínodo reconhece que há conteúdos religiosos superficiais, polarizados e até mesmo carregados de ódio. Isso nos interpela diretamente. Como igreja e como missionários digitais, temos o dever de nos perguntar como garantir que nossa presença online contribua para uma experiência de crescimento para quem nos ouve. Isso implica responsabilidade, formação ética e comunhão eclesial. Também levanta novas questões institucionais. Quem acompanha e orienta essas iniciativas? A qual autoridade eclesiástica cabe a vigilância pastoral de uma missão que transcende fronteiras geográficas? O Sínodo convida a refletir sobre como as dioceses e paróquias podem se reorganizar pastoralmente nesse novo ambiente digital. O documento de 2024, número 149, diz que a cultura digital constitui uma dimensão crucial do testemunho da Igreja, um campo missionário emergente. Embora o digital tenha um grande potencial para melhorar nossas vidas, também pode causar danos, assédio, desinformação, exploração sexual e dependência. É importante que as instituições educacionais da Igreja ajudem crianças e adultos a desenvolver habilidades críticas para navegar com segurança na internet. O maior desafio são os jovens, diz o Sínodo. Muitos deles abandonaram os espaços físicos da Igreja e permaneceram nos espaços online. Isso nos obriga a repensar nossa pastoral juvenil, a entrar nesses espaços não como convidados incômodos, mas como companheiros de caminhada. Um quarto ponto nos traz propostas para avançar. O Sínodo não fica apenas no diagnóstico, propõe caminhos concretos.
O primeiro, reconhecimento, formação e acompanhamento para aqueles que já atuam como missionários digitais. A Igreja deve reconhecê-los, oferecer formação integral e promover o encontro entre pares. O número 59 acrescenta: impedem à Igreja que não os deixem sozinhos, mas que se sintam enviados e apoiados, que se alimentem do pão da palavra, da Eucaristia e da fraternidade, e que seu compromisso seja reconhecido como ação da Igreja, não como uma opção privada. Segundo ponto, a criação de redes colaborativas. Nos diz que incluam pessoas de outras religiões ou que não professem fé alguma, mas que colaboram em causas comuns pela dignidade humana e pelo cuidado da casa comum. Isso amplia a missão digital para além do anúncio explícito, em direção a um testemunho dialogal e solidário. Um terceiro ponto de proposta é a renovação institucional. Nos pede para integrar o digital na vida paroquial e diocesana, evitando a lógica da conservação e liberando energias para novas formas de missão. E com o quinto ponto, concluímos. Hoje, a fronteira missionária se chama cultura digital. Esta é uma forma de relacionamento que precisamos integrar, porque é própria das pessoas de hoje, com suas características próprias, sua linguagem, seu tempo, sua dinâmica, é o ambiente que lhes pertence e onde vivem. O termo missão digital é muito novo e o Sínodo reconhece pela primeira vez em um documento magisterial. Nela se colocam as perguntas e as esperanças das novas gerações. Porque na cultura digital milhões de pessoas também buscam sentido, pertencimento e amor. Cristo quer se fazer presente. Os missionários digitais, jovens, leigos, consagrados, sacerdotes, são os novos exploradores dessa fronteira. O Sínodo os reconheceu e os enviou. E agora o documento final pede a toda a Igreja que os apoie, que os forme e os acompanhe. Nos diz, as igrejas locais devem animar, apoiar e acompanhar aqueles que se dedicam à missão no ambiente digital. A rede, formada por conexões, oferece novas oportunidades para viver melhor a dimensão sinodal da Igreja. O desafio, portanto, não é estar na internet, mas sim encarnar o Evangelho na cultura digital, com discernimento, esperança e espírito missionário. Porque o mandato de Jesus continua atual. Vão por todo o mundo e anunciem a boa notícia. Hoje, esse mundo inclui também o vasto e complexo ambiente digital. Se o Espírito guiou a Igreja a reconhecer esse novo campo de missão, então não podemos virar o rosto para o outro lado. Não podemos permanecer na margem enquanto tantos homens e mulheres, sobretudo jovens, tantos, navegam à deriva nos mares digitais da solidão, da desinformação, da dúvida ou do vazio. É hora de zarpar. É tempo de uma presença encarnada, alegre, orante, fraterna, cheia de esperança, que atravesse a rede como um testemunho de esperança. A missão digital não é uma estratégia de comunicação, é uma vocação eclesial. Nela está em jogo a credibilidade do nosso testemunho, a capacidade da Igreja de estar onde a humanidade realmente vive hoje. Por isso, não basta reproduzir conteúdos religiosos ou repetir mensagens piedosas. Trata-se de anunciar Cristo, Cristo vivo, em uma linguagem compreensível, com uma proximidade real, com gestos que transmitam ternura, misericórdia e verdade.
E aos missionários digitais, o Sínodo chama a serem presença viva da Igreja, que acolhe, que dialoga, que cura, que dá esperança. O horizonte é grande, o Espírito já está agindo, só nos resta dizer: Senhor, aqui estou.